Minha gente, vamos para a parte do vídeo que eu mais esperava, a parte dos meus livros preferidos. O primeiro livro que eu li na minha vida, O Motivo, eu tive uma sorte gigantesca. Por quê? Porque esse livro é muito bom. E o autor, Patrick Ness, na época que eu comecei a ler, em 2017, não tinha lançado a completar a trilogia. Então esse livro que eu comprei no sebo. E daí o primeiro livro que eu comprei online foi o segundo livro deles, que é A Missão. E depois, quando foi tempos depois, saiu o terceiro, A Guerra, daí sim eu fiquei satisfeito, eu li e reli, né? Depois que saiu o livro A Missão, eu reli O Motivo. Depois saiu A Guerra, eu reli O Motivo e reli A Missão. Também, pessoal, desse mesmo autor, tem um livro chamado Mais do que Isso. Esse livro foi posto depois. É um livro que trata ali depois da morte, dos sentimentos. Por que trata esse livro depois da morte? Porque ocorre que tem um livro, cadê você? Um livro chamado O Chamado do Monstro, aqui. E esse livro aqui, O Chamado do Monstro, ele foi escrito pelo Patrick Ness, baseado na ideia original de Siobhan Dolan. O que acontece? Essa mulher que estava escrevendo esse livro, ela estava com câncer, e é um câncer terminal. E ele pegou e escreveu o livro continuando a história. É uma história muito triste, que inclusive é de um menino, a mãe dele tem câncer, e é claro, fazendo totalmente o paralelo ali com a vida real que estava passando o Patrick Ness com essa Soph, porque eles inclusive tinham era um rolo assim, né? Não é muito definitivo se eles tinham alguma coisa ou não. E esse menino, ele era muito zoado na escola, porque precisava sempre de sair, ele precisava por causa da mãe, e do nada, meia-noite, aparece uma árvore, isso aqui é uma árvore, e a árvore vai até o quarto dele, e a árvore fala assim: eu vou te contar 3 histórias, e depois você vai fazer eu vou realizar, não é que você vai fazer um pedido, eu vou realizar o seu maior desejo. E é 3 histórias assim maravilhosas. Inclusive existe um filme nele, acho que não retrata, eu lembro que eu assisti, e não retrata 100% o que o livro traz. Mas vou dar um spoiler, e no final o desejo dele era que a mãe dele morresse, porque assim ele conseguiria viver, né, viver feliz na vida, porque ele sempre vivia triste, zoado pelos outros, e a vida dele só estava decaindo. Então, no final, a mãe dele morre e o livro acaba, que faz o comparativo com a autora que morreu quando estava escrevendo o livro. E depois o Patrick Ness, ele escreveu esse livro Mais do que Isso, por conta da morte aí dessa autora, e também por conta desse livro, O Chamado do Monstro. Meu autor, sinceramente, o autor preferido, o autor que eu tenho muito carinho por ele, tá? Pessoal, Laranja Mecânica, esse livro aqui eu gostei, só que é muito difícil, porque Laranja Mecânica tem uns termos que é uma linguagem própria do livro. Então você tem um dicionário aqui no fim. Eu lembro que aqui no final tinha um dicionário, ó. Não sei se vai dar pra pegar aqui. Tem um dicionário e daí você tem que ficar voltando. Você tem que ficar voltando toda hora para você conseguir ler o livro. Pessoal, voltando aqui, temos agora o livro Unhas. Um livro é um psicopata que ele sequestra mulheres infiéis. Então, a mulher traiu, o cara entra em contato com ele, e daí ele vai, sequestra a mulher e mata elas. No caso, ele tortura elas primeiro, arrancando as unhas, por isso o nome, unhas, estupra elas e depois mata ela. No livro, salvo engano, ele não é pego. Tá? Então é um romance, por quê? Porque ele desenvolve todo um romance com uma sequestrada. E nisso, a gente acha que ele vai se apaixonar e vai soltar ela, mas não, ele acaba no final matando ela. Inclusive no final tem uma palavra muito pesada aqui. Ele pergunta assim: a escolha final, não sei se você vai conseguir ler. Daí eu vou ler pra vocês. Você quer que eu a estrupe enquanto está viva ou prefere morrer antes? A escolha é sua, querida. Para mim, tanto faz. Daí, acaba o livro. Só um livro, é um thriller, né? É bem pesado, mas muito legal de ler, tá? Inclusive para que você, claro, você tem que gostar do gênero, né? Então, você vai com certeza curtir muito esse livro. O próximo, Cérebros. Livro 1, Entre Cobras e Ursos. Nunca consegui achar o livro 2, nunca consegui achar o livro 3. É um livro de um orfanato de umas crianças que
que são soldados, e nisso é uma trama envolvendo eles, que eles querem fugir e virar outros guerreiros da tribo rival. Próximo. Lições Mortais. Galera, esse aqui foi um achado, é muito legal esse livro. É um livro escrito por um médico, e nesse livro ele vai fazendo filosofias sobre os pacientes dele, sobre as situações que ele já vivenciou. Tem esse daqui, ó, Bunker. Exatamente, tem aquela série O Silo. Basicamente envolve essa temática, onde é o fim do mundo e existe uma sociedade num bunker, e daí o pessoal quer começar a sair, e é isso. Eu não lembro mais, além de mais disso. A Estratégia da Lagartixa, que também entra ali naquele livro Lições Mortais, onde também fala de medicina, onde fala os batizores ali de medicina, dá uma filosofada também, bem legal. Claro, não é um livro de medicina propriamente dito. Neuromancer, esse livro, pessoal, ele comprei mais porque ele era bonito e eu achei que eu ia gostar dele, mas eu não gostei, daí eu parei mesmo. Esse aqui, Nada de Novo do Front, conta a história de um soldado, tem um monte de post-it aqui, conta a história de um soldado onde ele vai no front e ele começa a escrever esse livro. Isso aqui é uma história real. Então ali, ó, o sangue que corre embaixo da minha pele leva medo e inquietação aos meus pensamentos. Eu tenho essas palavras grifadas assim, e os post-its seriam as partes assim mais interessantes. Seria mais simples e melhor que isso aqui, onde quem luta não são os verdadeiros interessados. O post-it acabou cortando. Que trio, calor de meio-dia, pátio de quartel e ensaio de tambor. Para quem já foi militar, isso aqui faz muito sentido, tá? E é muito legal, eu recomendo vocês lerem esse livro, tá? E aqui, ó. Os demais nós matamos à baioneta, antes de poderem servir-se das granadas de mão. Depois bebemos sedentos a água de refrigeração da metralhadora. Somos mortos insensíveis que por um fetiche trágico ainda conseguem correr e matar. Ele dá essas filosofadas, e eu lembro que tem uma cena onde aparece um monte de tripla, né? Parece não, né? Você lê e o autor descreve que o amigo do lado dele, ele levou uma granada, explodiu uma granada do lado dele, e saiu todas as entranhas deles para fora, e ele ficou olhando aquilo lá e ele começa a filosofar sobre as entranhas do colega. Bem diferente. Esse aqui, pessoal, Clube da Luta, é o tradicional, né? Todo mundo já possivelmente já leu ele, ou já ouviu falar, Clube da Luta. Eu tenho aqui o Clube da Luta, o volume 2, só que eu acho que não está aqui na ordem, tá? Inclusive tem até um post-it aqui, esse aqui, ó, tá até aqui. Esse post-it, quando eu comprei, eu guardei até hoje, né? Claro, nunca usei. Remete ali ao que o pessoal colocaria no nariz para tampar os ferimentos, tá? Como se fosse um band-aid mesmo. Próximo. Esse livro aqui, pessoal, é um livro brasileiro, O Doutrinador. Basicamente o cara entra lá na esplanada dos ministérios, entra no Congresso Nacional e mata todo mundo. Basicamente isso, literalmente isso. E agora tem o Fahrenheit 45. Eu não entendi esse livro, é muito viajado mesmo, tá? Mas tá ali entre os meus preferidos, que é distopia, né? Autores distópicos. E o Nós, esse livro é muito lindo, ele é muito lindo mesmo. Opa, acabou de cair aqui. Cartãozinho da Unimed que eu uso como marcador. Ele é muito bonito, ele tem uma diagramação muito bem feita mesmo. Comprei mais também por conta da cor, comprei mais também por causa do livro, que ele é bem bonito. Esse aqui eu li sim, tá? Próximo, Da Ordem ao Caos, foi acho que meu 7º livro que eu cheguei a ler, muito legal, eu gostei muito na época. E Lost, A Evolução. Basicamente cai uma esfera na Terra, daí um rapaz vai, rela na esfera, daí na esfera era uma energia, um ser de alienígena, e o alienígena entrou dentro dele, como se fosse um simbionte. E daí, conforme vai passando a evolução dele, ele fica tão evoluído, que ele está onipresente, basicamente. Ele vira um deus, digamos assim, e ele ajuda a Terra a evoluir. Próximo. Aqui começa, pessoal, uma trilogia muito legal, muito legal. O Bater de Suas Asas, uma trilogia. Primeiro livro, acho que o primeiro livro é esse, O Bater de Suas Asas. Não, é o último isso aqui, né? Então, primeiro, As Últimas 4 Coisas de Deus e A Mão Esquerda de Deus.
Pra vocês terem noção, é tão macabro, tão pesado esse livro, que aqui nas últimas 4 coisas, ele fala morte, julgamento, céu e inferno. As últimas 4 coisas aqui me apegam. Ele é como se fosse um anjo, ele é como se fosse estar na escola de padre, e ele é basicamente um psicopata assassino e gosta de matar impuros. Então ele vai e trava uma guerra sozinho contra, digamos assim, o pecado, tá? Então, as últimas 4 coisas: o bater de suas asas, a mão esquerda de Deus. Claro, faz muito tempo que eu li, né? O livro não é só isso, tá? Vou deixar aqui ele separado. Tem esse livro aqui que também é muito legal, A Cilada, Daniel Polodansky, e O Guardião. O Guardião é o primeiro livro da trilogia Cidade das Sombras, e depois temos a Cilada. O terceiro livro, pessoal, estava até olhando, acho que mês retrasado, não saiu ainda. Eu acho que inclusive não vai sair porque deve ter parado. Só que é uma trilogia muito bom para quem gosta ali desses tipos de livro meio dark, desses livros mais de thriller, beleza? Próximo. Aqui eu até cheguei a comentar desse livro, só que eu não estou achando o volume 1, então vamos deixar para daqui a pouco. Esse, claro, muito comum. A Batalha do Apocalipse. Então, tem aqui o livro A Batalha do Apocalipse. Essa aqui é a edição especial, tem umas colorações nela, um pouco diferente. Capa dura. E ele saiu primeiro e depois veio a trilogia, que é o Filhos do Éden. Então, essa trilogia, ela passa antes da Batalha do Apocalipse do livro. Então tem lá Paraíso Perdido, Herdeiros de Atlanta e Anjos da Morte. Muito, muito bom. Na época eu lembro que, nossa, muito bom, muito bom. E esse aqui, pessoal, achei cedo também uma descoberta, Grau 26. Ele é um livro onde esse cara que é um psicopata, ele tem uma síndrome que ele consegue se torcer todo no corpo. E nisso que ele se torce todo no corpo, ele consegue passar por lugares muito apertados, muitos lugares que se você não imagina que um humano seria capaz de passar naquilo lá. E daí ele consegue entrar nas casas, ele consegue entrar em qualquer lugar que você estivesse, digamos assim. E ele tinha habilidades de abrir porta muito grandes. E ele colocava essa roupa e ele passava manteiga no corpo para que ele conseguisse se deslizar melhor. E daí ele chegava e assassinava as vítimas. Isso aqui é uma novela digital. Então, no decorrer do livro, você tem algumas partes. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma. Vamos ver. Acho que aqui, bom, agora acho que no momento aqui acho que eu não vou conseguir encontrar. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Você vai colocar no site grau26.com.br e digite o código SIM digitais. Daí nesse site vai sair um vídeo desse capítulo, né? Não lembro se era todo o capítulo que tinha. Daí depois dele veio a Profecia Dark e depois dele veio as Revelações de Dark, que é, no caso ali, a conclusão. E, inclusive o autor é o autor desses livros é o mesmo autor do CSI, tá? Agora, tem uma trilogia chamada Mistborn, Nascido das Brumas. Então, essa aqui é uma trilogia onde existem pessoas que têm poderes, digamos assim, né? Existe toda uma classe, uma coisa, um universo aqui dentro, um universo. Isso aqui poderia virar filme. E é o primeiro livro grande, né, que eu cheguei a ler. Esse aqui tem cerca de 600 páginas. E daí dele veio O Poço da Ascensão. E depois veio O Herói das Eras. Basicamente, Nascido das Brumas é uma névoa, como se fosse uma neblina. E nessa neblina as pessoas conseguem realizar seus poderes, né? Então tem pessoas que puxam ferro, tem pessoas que lêem a mente, tem pessoas que manipulam a mente, e tem um específico, dessas pessoas, ele tem, acho que os 7 poderes, não lembro exatamente quais são, mas tem os 7 poderes, e nisso ele vai, no final, virar o herói salvo engano, não é ele que vira, ele vai simplesmente batalhando ali contra o Império, né? Então tem um Império aqui, um mapa, e conforme o livro vai indo, você consegue ir acompanhando aqui, tá? Assim, é muito legal mesmo, recomendo. É um livro grande, não é um livro fácil de ler. Inclusive, eu acho, não é fácil de ler, ele é muito fluido. Só que como é um livro grande, demanda um pouco mais tempo. Inclusive, eu acho que tem até dificuldade de achar ele
nas livrarias. E falando em dificuldade de achar em livraria, olha esse livro aqui, a capa, O Aliciador. E olha esse, O Tribunal das Almas. Esse livro aqui, Donato Carris, ele é um autor de Portugal, e impossível, você não consegue achar esses livros aqui. Esses livros aqui, esses dois eu importei lá de fora, que tinha exemplares em português. E esse livro aqui é muito, muito, muito bom, e esse livro aqui também é muito, muito bom. Você lembra da história, Bruno? Não lembro da história, mas eu sei que é muito bom porque eu fiquei assim de boca aberta conforme eu fui lendo eles, tá? Próximo. Além do Nascido das Brumas, Mistborn, existe uma trilogia, né? No caso, o que eu estava falando é desse daqui, né? Esse daqui. Daí, paralelo a ele, como se fosse também a Batalha do Apocalipse e os Filhos de Éden, existe esse box, Mistborn, Segredos da Era. Então, é um compilado de 3 livros. Um deles, inclusive, é um caderno. Esse aqui é um livro caderno, só para você desenhar, não sei qual que era a intenção. E tem a Liga da Lei. As Sombras de Si Mesmo, é uma história paralela. E Os Braceletes da Perdição. E assim, é uma história, que nem eu falei pra você, é um universo. Tanto é que existem 6 livros dessa trilogia. Recomendo sim a leitura. Inclusive, eu não sei se talvez tenha filme em relação a isso, mas eu acho que não tem. Estão perdendo aí de fazer o filme. Para finalizar, Blade Runner, o Android Sonha com Ovelhas Elétricas. Comprei esse livro mais também porque ele é bonito, né? Olha como ele é vermelho. Essa aqui também é a edição especial. E ele é todo, tem uma diagramação muito boa aqui no livro, no caso. Tá? E agora tem esse aqui, ó, Ox e Crank. É como se, deixa eu lembrar mais ou menos como é que é. É um futuro onde existem 2 pessoas, um macho e um fêmea, desse jeito que eles se referem. E acho que eles são bots de computador. E eles querem tentar sair do sistema, só que eles acabam não conseguindo, tá? Recomendo a leitura desse, não tanto, né? Se você for ler algum livro desses, leia os Mistborn, né, que eu tinha comentado. E agora, pessoal, tem um aqui. Pessoal, achei o livro. As Mentiras de Locke Lamora. É uma trilogia, também uma trilogia sensacional. Ele é um mentiroso profissional. E ele vive com isso. Então, aqui nós temos só um pouquinho. Pessoal, voltei, tive que sair rapidinho. Então, continuando, As Mentiras de Locke Lamora, Mares de Sangue e República de Ladrões. Então, é sensacional, é uma drama com comédia, é muito engraçado. O autor, o personagem principal tem um raciocínio muito rápido, óbvio, está ali no livro, né? Mas sim, tem umas sacadas muito interessantes e agrega muito, agrega muito na vida de quem lê esse livro, tá? Continuando, acho que isso agora, finalizando aqui os livros preferidos. George Orwell, A Revolução dos Bichos. Ai, Bruno, isso é muito intelectual, ter o livro dele como preferido. Meu preferido é um livro de distopia, e eu gosto de distopia. Admirável Mundo Novo, inclusive é o mesmo autor daquele livro A Ilha, que a gente já trouxe aqui. E 1984, esse daqui, pessoal, é o tradicionalzaço, né? Esse aqui todo mundo já ouviu falar ali, pelo menos, tá? Agora, qual que é o outro? Já passei esses daqui. Eu tenho um apreço grande por eles porque eu ganhei num sorteio. Era um livro que eu queria na época que ele lançou e eu participei do sorteio do Facebook e eu ganhei. E assim, era uma coisa que eu queria muito e eu consegui, né, ganhar por sorte, sei lá, destino. E para finalizar agora essa parte, tem 2 livros aqui da Dark Side que eu acho que esqueci de mostrar que estavam perdidos aqui. Esse livro aqui de coração, ele se chama, não tem nem nome, não sei nem como é que chama agora esse livro. O livro da Dark Side tem título, não? Coração, olha aqui, Coração Satânico. Não li, comecei a ler também com todos os livros da Dark Side, não gostei. E esse daqui, Onde Nascem os Gênios, né? Os livros da Dark Side que são lindos, né? O Dark Side tem, o acabamento deles é maravilhoso, perfeito, tá?
Então, e tem o último aqui para finalizar, Caixa de Pássaros. Na época não tinha ainda aquela segunda continuação, né, que é um negócio de piano, e não tinha também o filme. Gostei muito e recomendo também para quem lê. Agora então, pessoal, vamos para a última parte para finalizar de vez. Que buceta. Pessoal, vamos continuar que tem muita coisa pela frente. Ó, livros Pocket, né, Gregório de Mantis, Antologia, também livro ali de ensino médio, Leviatã, do Thomas Hobbes, esse daqui foi na época da faculdade, A Pele de Onagro, é uma comédia humana, não faço nem a menor ideia de como que era esse livro, mas esse aqui eu li. O Último Dia de um Condenado à Morte, esse aqui eu também li, muito legal. Napoleão Bonaparte, um livro da história dele, um livro sobre a história de Alexandre o Grande, um livro sobre a apologia de Sócrates, que Platão escreveu, um livro sobre o compêndio do livro O Capital, de Karl Marx, A Arte da Guerra, de Sanstanks, não sei ler o nome dele, o livro dos Cinco Anéis, aqui é um box, né, era um box de uma coleção, e O Príncipe, inclusive do Príncipe eu tenho um livro aqui de edição especial, logo vou mostrar ele. Também tem aqui o livro A Riqueza das Nações, que é um compilado dele, O Utilitarismo, do John Stuart Mill, e também desse general, o Gengis Khan. Gengis Khan, não sei falar o nome dele com exatidão. Deixa eu mudar um pouquinho para cá. Então, esses livros aqui, esse aqui eu li de todos eles. Não agregou nada assim, falando pessoalmente, não agregou muita coisa não. Tem o Sófocles, que é Édipo de Rei. O Sófocles foi como se fosse um Sócrates, só que humorado, né? Filosofia pré-socrática. Tem esse Charles Bukowski, Misto Quente. Jack Kerouac, A Tristeza. Tristeza é uma prostituta. Tem esse rapaz, O Diamante do Tamanho do Ritz e Outros Contos. Um pequeno pocket. O Platão, do Banquete. Contos Fluminenses. Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esse aqui também na época da escola, do ensino médio. Sherlock Holmes, edição especial, toda bonita. O Pequeno Príncipe, também edição especial. Essa edição aqui é muito legal. Ela é bem ilustrada, ela é muito bem acabada, nossa senhora. O Príncipe, edição de 500 anos, não é capa dura, mas tem várias diagramação diferente. Oswald Spengler, A Decadência do Ocidente, foi usado ali para um artigo. A capa dele era uma capa mole, o livro estava totalmente destruído. E eu mandei restaurarem ele. Então, na época foi R$15, assim, renovou o livro. E Jogos Vorazes, ganhei da minha prima. Desculpa, prima, mas eu nunca li Jogos Vorazes. Não gosto. Eu gosto do filme, mas de ler também preferia, por exemplo, algo estilo ali, o Mistborn ou As Mentiras de Locke Lamora. Como também ali a saga da Cidade Perdida. E Alan, O Carrasco do Amor, esse eu parei na metade. O Pequeno Livro da Etiqueta, espanhol, mas aqui não conta. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Pessoal, esse livro aqui, se você quer ler um livro de todos esses que eu mostrei aqui, leia esse, tá? Vocês vão entender por quê. O Julgamento de Sócrates, Fernando Pessoa, Antologia Poética, Macário Álvares de Azevedo, também livro de literatura para vestibular. Lavoura Arcaica, eu li esse livro, eu me surpreendi com ele, achei que ia ser uma coisa bem mais para baixo assim do que de um livro de vestibular. Ardil 22, também não lembro do que se trata. Esse daqui, A República de Patrão, acho que já passou ali esse livro, A República, está repetido. Dos Delitos da Pena, de César Beccaria, é um livro obrigatório praticamente, para quem está fazendo direito. O Caso Exploradores da Caverna, também um livro, falo obrigatório porque é cobrado, tá, nas aulas. Chicago's Poemas, também acho que eu comprei na época do selo, estava barato. O Senhor dos Pesadelos, esse livro que eu lembro que eu me surpreendi com ele, mas não lembro do que se trata. Dançando com a Morte, Uma Breve História do Paraná, que esse livro aqui é do meu professor do ensino médio, que eu comprei, muito bom mesmo.
Vigiar e Punir, do Foucault. Jennifer Niven, Por Lugares Incríveis, muito fofinho esse livro. William Gold, O Senhor das Moscas. Esse Senhor das Moscas era um livro que eu sempre olhava ele e falava assim, nossa, eu quero comprar, mas estava muito caro na época, mas foi muito tempo atrás. E daí quando eu comprei, eu falei assim, nossa, sério que eu estava querendo ler só isso? Ariano Suassuna, né, O Santo e a Porca, a gente já tem um outro livro aqui. Medo, da Defesa e da Ordem, Ministério Extraordinário, né, no caso Medo, Ministério Extraordinário da Defesa e da Ordem. Fechado, tá? Ó, fechado, nem abri, acho que eu nem vou abrir. A Odisseia da Filosofia. Franz Kafka, O Processo. Franz Kafka, A Metamorfose. Conflitos Ambientais Globais. Esse aqui é um livro também mais na área do político ali. Esse, Guantanamo Boy, também não faço nem ideia do que seja. Os Justiceiros. Curiosidade Mórbida. Lévi-Strauss, A Morte de Ivan Lich. O Inventário das Coisas Ausentes, um livro bem triste, tá? Bem triste. 38 estratégias para vencer qualquer debate. Olha lá, o estudante de direito, óbvio que quer ganhar debate. A parte obscura de nós mesmos mostra ali em relação a guerras, né? Em relação a holocaustos, a tudo assim, de negativo que ocorreu. E A Cidade Antiga também é um livro ali do curso de direito que basicamente você tem que ler. Não tem que ler, né? Mas enfim. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, também de vestibular. Do que riem as pessoas inteligentes. A Ilha do Medo, inclusive isso aqui é um filme, né? O cara tem várias teorias sobre esse livro. Uma delas é que ele realmente alucinou tudo o que estava acontecendo e ele é uma pessoa psicopata. Margaret Atwood, O Conto de Aia, que inclusive virou série, tá disponível acho que na Netflix ou na Prime, salvo engano. Assisti, não retrata o que o livro fala. Eu acho que a série ela retrata com mais detalhes, no caso, porque a série é muito grande, né? Tem bastantes episódios. Racionais, esse livro eu comprei, assim, pô, vou querer ler a história dos Racionais, né? Só que não, esse livro nada mais é do que a letra das músicas dele. Se eu soubesse que era assim, eu tinha... Né? Pior ainda, eu me senti tão enganado porque eu comprei esse livro pessoalmente na livraria. Eu nem sequer abri, eu pensei, pô, não é possível que alguém vai fazer um livro só com letra de música. Esse, As Crônicas Marcianas, Os Frutos Dourados do Sol, Primo Levi, Isto é um Homem, Como Chegar ao Sim, como Negociar Acordos Sem Fazer Concessões, Nietzsche e a Grande Politicagem da Linguagem, Leandro Carnal, O que Aprendi com Hamlet, Ele, Os Juízes Vistos por Nós, Advogados. Esse aqui eu acho que eu já mostrei. Mortais, Lévi-Strauss, A Sonata de Kreutz. Todo dia, isso aqui é diferente porque é uma pessoa que todo dia acorda no corpo de outra pessoa. E assim ele vai vivendo e ele conta 365 dias, salvo engano. 365 dias em que ele acorda com pessoas diferentes. Eu não lembro qual que seria o desfecho. Esse livro, A Lista Negra, de Jennifer Brown, na época deu bastante falar, porque era como se fosse a pessoa colocou numa lista negra e depois na escola, né, matou todo mundo dessas pessoas. Ele foi bem na época que estava acontecendo aqueles incidentes em colégios. Morte súbita. Daqui tem um vade-mecum de direito penal que eu usei na OB, no caso, isso aqui já está para jogar fora. Constituição Federal, pessoal, que quando eu fiz estágio em Brasília, eu ganhei bastante coisa, peguei bastante coisa. Tem até uma Constituição Federal aqui, isso aqui acho que talvez você não viu ainda. Tem um cartaz, faço questão de mostrar, ó como é que ele é. Ele abre assim, né, ó, com o símbolo do Brasil, e daí aqui tem um cartazão aqui do Brasil, né, dá um pouco da história, e aqui é como se fosse para marcar, isso aqui é para usar como marcador, é bem bonito, você destaca aqui, acabei de ver aqui que dá para usar como marcador. Constituição da República do Brasil, Câmara dos Deputados. Daí tem 4 dela, inclusive vê até umas fotos, ó, umas fotos de antes, enfim. Tem bastante coisa aqui, é uma Constituição diferente que você não acha assim, em qualquer lugar, eu decidi guardar. Eu ia doar, mas fiquei com dor. Próximo. Ele e os Juízes Vistos por um Advogado. Inclusive é o mesmo livro daquele que eu acabei de mostrar. E aqui, Lições dos Mestres. Isso aqui é bem legal, um compilado ali de todos os filósofos do passado.
Próximo, Maré Voraz. Esse daqui eu não consegui encarar ele, que ele é bem grande. Manicômios, Prisões e Conventos, faz parte de um estudo que a gente estava fazendo. Psicopatas do Cotidiano. Fique Forte. Esse aqui eu estava saindo da faculdade e o rapaz falou assim, tô querendo esses livros, mas você pode dar o que você sentir no coração. Daí ele entregou para mim e eu fiquei com dó e dei vintão na época, eu lembro. Depois eu fui descobrir que, na verdade, essas pessoas que fazem isso, pessoal, a maioria tá te passando a perna. Porque experimenta pegar o livro e dar tipo R$2 pra você ver. Já aconteceu casos de pessoas que foram xingadas, enfim. Não é proporcional aquilo que ele oferece, tipo assim, dá o que você quiser. Né? Eu tô te dando, que o livro é de graça, é pra ajudar. Mas na verdade não é bem assim não que funcionam as coisas, tá? Daí eu guardei só por conta da história. O Menino dos Fantoches de Varsóvia. O Homem que Sabe Viver. O Homem que Sabe. Esse daqui, O Orfanato da Senhora Peregrine. Ficou bem famoso esse livro, mas eu não curto muito livro que é famosinho, sabe? Filosofia em 5 lições. Tem bastante livro assim de O Aprendiz do Assassinato. O Aprendiz Assassino. Aqui é o Clube da Luta 2. O Clube da Luta 2, pessoal, ele é em quadrinho. Eu achei bizarro isso, bizarro. Ele é em quadrinho, eu nunca cheguei a ler. Eu não sabia que era em quadrinho, então eu deixei de lado. Esse daqui, Mundo Novo, também. Parei de ler por conta que não tinha continuação. O Livro de Ouro das Evoluções. O Diário de Anne Frank. E para. O Guia dos Mochileiros da Galáxia. Pessoal, vou conferir aqui, ver se faltou alguma coisa. Pessoal, então para finalizar, obrigado se você ficou até aqui. 272 livros. Desses eu posso dizer que pelo menos eu li aí cerca de 60%, então tá um número bom. Mas isso aí, galera, deixa no comentário aí qual livro você mais gostou, se você já leu algum desses e qual que você me recomenda. É isso aí, pessoal, até a próxima, valeu, tchau, tchau.